Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. Bom, termina o jogo São Paulo 2, Corinthians 0 no Morumbi. E o que a gente pode falar desse jogo? Jogo de um time que quis jogar, jogo de um time que quis vencer, jogo de um time que quis disputar e jogo de um time cuzão, covarde, ruim, mal treinado e com um monte de jogador frouxo. Então, foi um jogo que o São Paulo amassou o Corinthians, tá? Foi um jogo que o São Paulo buscou o gol a todo momento. É bom pra caralho o São Paulo? Não, o time de São Paulo é tão bosta quanto o do Corinthians, mas é um time que quis jogar. É um time que quis vencer. Jogou em casa, com a sua torcida ali. E pegou um Corinthians completamente frouxo, covarde e pessimamente treinado. Então, São Paulo mereceu vencer desde o minuto 1 até o minuto final. Então, não tem muito o que falar com relação ao jogo, o que foi. O Luciano contra o Corinthians vira o Cristiano Ronaldo e esses animais que estão dentro do Corinthians não percebem isso e deixa o cara jogar. Deixa o cara livre. Primeiro gol ele estava completamente livre. Até teve tempo de parar, teve tempo de dominar, teve tempo de armar o chute, bater no gol e fazer o gol. Recebeu a bola completamente sozinho. E o segundo gol, totalmente oportunista, no meio de um monte de bagre dentro da área. Porque você ter ali o Kaká, o André Ramalho e o Félix Torres ainda... Félix Torres, não dá nem pra falar o que eu queria falar. Mas recebeu a bola ali, desviou ela pro gol. Cara, o Luciano jogou pra caralho contra o Corinthians e pra mim... eu acho o Luciano um cara horrível, mas contra o Corinthians ele decide jogar e sempre enche o nosso saco e hoje ele acabou com o jogo. Bom, vamos lá. O Corinthians com um mês parado, assim como todos os outros times que não foram para o Super Mundial, o Corinthians com um mês sem jogo. Deu 15 dias de férias ali para os jogadores e depois eles voltaram para os trabalhos. E parece que não voltou para trabalho nenhum, parece que ainda estão de férias. Porque não parece que o time foi treinado, não parece que esses caras treinaram, não parece que esses caras se cuidaram fisicamente, não parece que aconteceu nada. E pelo contrário, ainda tivemos que ouvir que alguns jogadores foram poupados aí depois do Mundial, porque estavam com muitos minutos de jogo, que senão iam machucar. Caralho, eles acabaram de ficar um mês sem jogo. E precisou ser poupado, porque senão ia machucar. Um mês sem jogo e os caras não podiam jogar. Então vamos lá. O que o Dorival tá fazendo no Corinthians, Jesus Cristo? O que o Dorival pensa de futebol? Será que ele pensa em alguma coisa? Já não é de hoje que o Dorival tá ali, né? E tiraram o Ramon Dias e eu acho que tinha que sair mesmo. Tá? O Ramon Dias já não tava rendendo mais nada no Corinthians. Só que, cara, o Dorival conseguiu piorar o pouca coisa de mediano que o Corinthians tinha. O Dorival tá piorando isso. O Dorival não tem evolução nenhuma no Corinthians. A gente não vê o Corinthians criar nada de novo. A gente não vê o Corinthians evoluir
nem defensivamente, nem ofensivamente, nem... Cara, é o mínimo, nem ficar com a bola. O Corinthians é um time que não gosta da bola, que não quer a bola, que tem medo da bola. E isso aí ficou visível hoje. O Corinthians é um time que só sabe tocar para zagueiro. Toca para o zagueiro sai no volante, o volante sai no meio-campo, aí o meio-campo volta para o zagueiro, que começa no lateral, que volta na zaga. Pelo amor de Deus, que merda de futebol é esse? Ah, mas é posse de bola na zaga. Como que você quer ganhar um jogo assim? Então, não tem como, não tem como. O Dorival hoje, ele de novo entrou com o Félix Torres na lateral direita. E quando você coloca um zagueiro improvisado na lateral, o que você... Porque assim, o Mateuzinho não podia jogar e o Léo Maná é um nada. Deixar aberto ali, jogar com um a menos na lateral ali. E o Léo Maná é a mesma coisa. Esse moleque, pelo amor de Deus, é horrível. É horrível, ele é ridículo jogando bola. Então ele coloca o Félix Torres na lateral direita. E então quando você coloca um zagueiro na lateral, o que você espera? Você espera que esse zagueiro na lateral, ele seja praticamente um zagueiro. Um zagueiro jogando mais aberto ali para a lateral. Para quê? Para defender, para ficar ali. Por quê? Porque ele é um zagueiro. Porque o Félix Torres ele já é horrível jogando na zaga. Que dirá na lateral? E pasmem, o que o Dorival pediu muitas vezes durante o jogo para o Félix? Sobe, vai apoiar no ataque. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele não sabe o que fazer com a porra da bola no pé. A bola chega no pé dele, ele não vai acertar o passe. Ele não vai acertar uma enfiada de bola. Ele não vai acertar porra nenhuma. Por quê? Porque ele é horrível sendo zagueiro. Sendo lateral, o que vocês poderiam esperar desse cara? Esse cara, ele nunca mais deveria colocar a camisa do Corinthians, porque ele é horrível, ele é horrível. Ele é ruim de zagueiro. Que dirá na lateral? E o Dorival espera que ele apoie o ataque. Vai pra puta que eu pariu, Dorival. Vai pra puta que pariu, Félix Torres. Vocês são horríveis. O Félix Torres é horrível. É horrível. Colocasse o Romero na lateral pra defender e apoiar. Mas não colocava o Félix Torres. Não tem condições do Félix Torres. Se quer treinar na lateral, que dirá jogar um clássico contra o São Paulo? Aí outra proeza do Dorival. A gente sabe, cara, o São Paulo tá jogando na casa dele e o São Paulo tava com o pé já na zona de rebaixamento. Então o que a gente esperava? Cara, o São Paulo vai se impor. A gente precisa de ter um meio-campo que marque os ataques do São Paulo. Que mate as jogadas de ataque do São Paulo. E aí o que ele faz? Ele me coloca o Breno Bidon como primeiro volante. O Breno Bidon, que tem o físico do Cazuza. O Breno Bidon, que parece um filé de borboleta. Alguém acha que o Breno Bidon vai ganhar alguma dividida com alguém? Se você pegar um Noia da rua aqui, ó, e botar ele para dividir bola com o Bidon, o Noia vai ganhar. O Breno Bidon não marca nada. Ele não tem intensidade para marcar nenhuma. Não tem como você colocar esse moleque como primeiro volante, caralho. E quando não é o Breno Bidon que ele coloca de primeiro volante, é a porra do Maicon. É o gordo do Maicon. Com o Ranieri no banco, ele me coloca a porra do Breno Bidon. Coloca dois volantes ali na frente da zaga, pelo amor de Deus. Coloca o Martínez e o Ranieri. E solta o Carrilho e o Garro. Caralho, qual que é a dificuldade, seu pardal do caralho?
Qual que é a dificuldade de fazer o mínimo, de fazer o básico? Você não conhece nenhum jogador que tem dentro do seu time? Nenhum. Não é possível que você conheça eles. E coloca a porra do Breno Bidon para marcar sozinho. Aí fica o Martínez correndo que nem um idiota para lá e para cá. Por quê? Porque o Breno Bidon não marca. Então, o Dorival, ele conseguiu um certo sucesso no São Paulo, deu o título lá para São Paulo. O Flamengo ganhou títulos com o Dorival, apesar do Dorival. Por quê? Porque a porra do Dorival fazia o arroz com feijão, fazia o básico. Agora, no Corinthians, ele acha que ele é o Ancelotti. Aqui ele quer inventar a moda. Por que não faz a porra do arroz com feijão? Faz o mínimo. Por que não colocou Ranieri e José Martínez? E mais solto ali à frente deles, Carrídio e Garro. Qual que é a dificuldade disso? Então, o São Paulo ganhou o meio-campo do Corinthians e acabou com o jogo ali. Com chance de criar a jogada, com tempo para criar, porque o Corinthians, até chegar a marcação nos jogadores do São Paulo, é uma era. Por quê? Porque o Corinthians ele é um time lento para recompor defensivamente, o Corinthians é um time lento para sair para o ataque, é um time lento para sair com a bola da zaga para os volantes, então demora muito. Aí o que faz? O São Paulo abafa. Quando o São Paulo abafa, aí você tem que voltar no zagueiro. Aí o São Paulo abafa o zagueiro, o que o Corinthians faz? Dá um chutão para a porra da frente. Por quê? Porque é lento. Por que não sai rápido? A zaga, nos volantes, os volantes procuram os meias ou os laterais rápido, velocidade, tem que ser rápido, para não dar tempo da porra da marcação do São Paulo chegar. Qual que é a dificuldade? Mas é um time treinado pra caralho, só que não. Então o Corinthians é um time que não marca, é um time que não cria, é um time que não agride ofensivamente. Ou seja, São Paulo fez o que quis. No segundo tempo, São Paulo ainda tirou o pé. Ah, já tá 2-0 aqui, esse time de merda aí não vai agredir a gente, não vai criar bosta nenhuma pra cima da gente. Então fica ali, com um passinho pra cá, sabe? Manteve a bola no pé e ficou com ela. Por quê? Porque o Corinthians é um time inútil. Não aperta, não marca, não faz porra nenhuma. E aí no intervalo, alguma coisa aconteceu, porque o Memphis não voltou pro jogo. Pipocou, foi estrelado para cima do Dorival e o Dorival sacou ele. Ele não voltou nem para o banco de reserva. Aí a gente vê algumas pessoas que acham que entende de futebol falando bosta. Que não tem nada a ver ele voltar porque não tem nada a ver o caralho. Ele tem que estar ali com a porra do grupo, porra. Memphis, você não é o dono do Corinthians. Se você tá infeliz, pega a porra das suas coisas e vai fazer a sua musiquinha na casa do caralho. Não precisa ficar se você não quer ficar. Vai embora. Pede pra sair, vai embora. Então alguma coisa aconteceu no vestiário. Vamos esperar para ver o que foi que aconteceu, porque não faz sentido nenhum ele não ter voltado do intervalo se ele não quebrou a perna. Se ele não quebrou a perna, não faz sentido nenhum o Dorival tirar ele. Aí, cara, o coitado do Garro, mano, a gente começa a lembrar de algumas jogadas aqui do Garro. Cara, muitas vezes corre sozinho, não tem pra quem tocar, não tem... O Garro é a única coisa que se salva desse time, mano. A única coisa. É o único cara que que briga pela bola. É o único cara que dá carrinho. É o único cara que tenta criar alguma coisa. Só que ele joga com um monte de animal junto. Um monte de anta do lado dele. E nem do lado dele, então, porque várias vezes ele corria pro ataque, olhava pro lado, não tinha um lazarento junto com ele. Coitado do Garro, velho. Daqui a pouco ele vai pedir pra ir embora também, porque não vale a pena ficar nesse time lixo, não. Olha, time de jogadores... Então é isso, tomamos um cacete das nossas primas. Não jogamos bola, passamos vergonha. E agora tem que aguentar a zoação. A gente merece mesmo ser zoado por essa aposta desse time.
E é isso, não tem muito mais o que falar não. São Paulo ganhou, mereceu ganhar, o Corinthians mereceu ser amassado e é isso. Nos vemos em breve, falou e fui.